Olá, meninas! Bom dia a todas! É um prazer estar de volta aqui para compartilhar da palavra de Deus com vocês. Hoje em Atos, capítulo 6. Atos, que é esse livro que conta como a igreja se formou, como a comunidade de pessoas que acreditavam em Jesus se organizou, cresceu e multiplicou, não é? Quando a gente chega no capítulo 6, muitas, mas muitas pessoas já haviam se convertido e o número da igreja estava crescendo tremendamente, ao ponto que os discípulos não estavam mais dando conta do trabalho que tinha que ser feito, né? E as necessidades administrativas da igreja cresceram demais. E eles tiveram que, então, estabelecer novos líderes e delegar algumas funções para que eles pudessem se manter focados na missão principal deles, que era falar da palavra de Deus e dividir com as pessoas as experiências que eles tiveram ao vivo e a cores com Jesus, não é? O que a gente pode aprender disso, não é? Em primeiro lugar, nós aprendemos que se nós estamos liderando um grupo pequeno de pessoas, as nossas estratégias têm que ser uma. Mas se nós estivermos administrando um grupo com mais gente, com um maior número de pessoas, então as nossas estratégias precisam mudar e nós temos que ser mais adaptáveis às realidades que nos cercam. Outra lição que nós poderíamos tirar daí é que nós precisamos ter consciência dos nossos limites, que a gente não vai dar conta de fazer tudo sozinha. Então tem tantas coisas que são boas, que merecem investimento de tempo. Como é que a gente decide o que nós vamos fazer e o que nós vamos fazer? Para o que nós vamos dizer sim e para o que nós vamos dizer não? Nós temos que nos basear no nosso propósito, não é? Os discípulos sabiam qual era a missão e propósito que eles tinham e qual tinha que ser o foco da vida deles. E eles não permitiram que outras atividades, embora importantes, tirassem o foco da missão deles, que era pregar a palavra, compartilhar o testemunho. E assim é nas nossas vidas também. Cada um de nós tem um talento e você tem que reconhecer que você precisa investir tempo naquele talento específico que Deus te deu, naquela missão específica que Deus te deu. Haverão outras necessidades na igreja? Sim, mas deixe que outras pessoas com dons especificamente voltados para aquela área se envolvam então nessa missão e você se dedique e se foque à missão que Deus tem para você. Outra coisa importante para ressaltar é que a estrutura organizacional na igreja não é algo ruim, é uma coisa positiva. E que a igreja precisa de uma estrutura organizacional e administrativa para funcionar bem. Não é? Então agora não só havia a posição de apóstolo, como também havia a posição de diácono. E os diáconos se dedicariam mais especificamente à questão das viúvas. Não é? Os judeus gregos, que eram imigrantes na Grécia, estavam se sentindo preteridos em relação aos judeus que viviam na Palestina. Eles começaram a achar que as viúvas não estavam sendo bem atendidas. E você tem que lembrar que naquela época não existia assistência do governo, não existia aposentadoria que passava do marido para a esposa, não existia nada disso. Então, quando o marido que provia para a família falecia, a viúva ficava em maus lençóis, porque ela não podia trabalhar como outras pessoas trabalhavam, não é? Porque a mulher naquela época tinha um papel limitado que ela poderia exercer, então ela ficava totalmente desprovida. E a igreja atuava fortemente no apoio a essas viúvas e era um trabalho importante.
E os discípulos então escolheram 7 homens. E para escolher esses 7 homens que foram chamados de diáconos, a palavra diácono quer dizer servo, aqueles que servem aos outros, havia 2 critérios. Tinham que ser cheios do Espírito Santo de Deus e tinham que ser homens com discernimento e sabedoria para poder exercer essa função de uma maneira eficiente. O que a gente aprende com isso? Em primeiro lugar, a gente aprende que a gente precisa pedir a direção do Espírito Santo para qualquer decisão, tanto na igreja como nas nossas vidas pessoais, né? Primeiro, os discípulos oraram e pediram a direção do Espírito Santo para escolher esses 7 homens. Segundo, eles tiveram critérios especiais para a escolha desses homens, né? Isso mostra como que caráter e demonstrar a presença do Espírito Santo são fatores muito importantes quando a gente seleciona líderes para trabalhar na igreja, não é? E a gente aprende também que os discípulos, eles buscaram pessoas de discernimento, quer dizer, competência também é parte dos critérios que Deus usa para selecionar as pessoas para trabalhar no seu reino. E dentre essas pessoas escolhidas para serem diáconos, Estevão foi escolhido. E Estevão se destacou muito, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, e que operava maravilhas e milagres. E além disso, ele era uma pessoa muito articulada, ele era um grande comunicador. E quando as pessoas vinham discutir com ele sobre certos assuntos, ninguém conseguia sair vencendo da discussão, porque ele era realmente uma pessoa persuasiva e articulada, empoderada pelo Espírito Santo, é claro. Isso não vinha dele como pessoa, mas através do Espírito Santo. E aí, como sempre acontece, não é? Essas pessoas que são muito articuladas e que falam muito bem, geralmente são as pessoas perseguidas pela oposição. Isso a gente vê acontecendo até nos nossos dias de hoje, não é? Às vezes, as pessoas que são mais destacadas, elas inspiram inveja e inspiram temor nos opositores. E é atrás dessas pessoas que eles vão, são essas pessoas que eles vão perseguir, né? Mas Estevão era um homem cheio de coragem e ele não deixou de falar o que ele tinha que falar e de falar da mensagem de Deus, e mesmo estando em perigo e sofrendo falsas acusações, o que é outra estratégia comum que acontece quando as pessoas são pessoas como Estevão, cheias do Espírito Santo, que falam a verdade e que se comunicam bem e acabam ganhando proeminência. Elas são atacadas, né? Falsas acusações são levantadas contra ela. Mas apesar disso, Estevão não se intimidou. E tem um detalhe assim muito interessante que eu queria destacar. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. O que isso quer dizer para nós? Que mesmo naquele momento de checkmate, de perigo, não é? De ameaça, Estevão foi capaz de manter a sua serenidade. E ele era uma pessoa que tinha uma comunhão tão intensa com o Espírito Santo, que o Espírito Santo fez o rosto dele resplandecer. Não é? Isso me lembra quando Moisés viu a Deus e ele desceu do monte, as pessoas não conseguiam olhar para ele porque havia um brilho nele que machucava os olhos e ele tinha que cobrir a sua face com o véu para que as pessoas conseguissem olhar para ele. Também me lembrou um versículo, acho que é Coríntios 3,18, 1 Coríntios ou 2, 3,18, que diz que nós refletimos a glória de Deus como espelho, né? Então, quanto mais nós estamos na presença de Deus, mais as pessoas vão ver no brilho do nosso rosto a presença de Deus. Então, esse brilho, esse parecer com um anjo, era uma manifestação visível da glória de Deus que se manifestava através do Espírito Santo dentro do coração de Estevão. E ele
continuou a falar com ousadia e coragem. Então, concluindo a nossa palavra de hoje, que nós possamos ser pessoas adaptáveis, que adaptam as suas estratégias às novas realidades. À medida que nós crescemos, maiores responsabilidades nos são dadas. Nós precisamos aprender a delegar, a escolher pessoas para nos ajudarem. Nós precisamos entender qual é o chamado de Deus para a nossa vida e qual é a melhor contribuição que a gente pode dar no reino de Deus. Às vezes até onde, né? A gente vê que a gente vai contribuir mais para um grupo que naquele outro grupo, de repente, a gente não vai contribuir tanto. E buscar a direção do Espírito Santo para atuar na igreja de uma maneira positiva. Que nós sejamos pessoas de caráter, pessoas cheias do Espírito Santo e que estejam assim capacitadas para atuar no reino de Deus e fazer diferença nesse mundo. Que nós possamos ser pessoas corajosas, destemidas, que falam a verdade, mesmo sob perseguição. A gente sabe que a Igreja de Cristo, o cristianismo hoje em dia está sob ataque. As pessoas não gostam de nós e da nossa verdade, e da verdade de Jesus e do Evangelho, né? E Jesus disse, não estranhem se o mundo rejeitar vocês, porque primeiro eles rejeitaram a mim. Então, não vamos deixar nos intimidar por essas falas, né, que vão contra a palavra de Deus, que querem nos impedir de continuar dizendo a verdade expressa na palavra de Deus, porque ela ofende a alguns que querem viver diferente da verdade bíblica. Então, que a gente tenha essa coragem, né? E essa atitude de Estevão, de permanecer firme, mesmo frente à oposição. E que Deus nos abençoe para isso, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e que todas essas verdades possam ser aplicadas de maneira prática para que você viva melhor e mais de acordo com a vontade de Deus na sua vida. Um grande abraço, queridas, e até a próxima.